Em cada esquina há uma história não contada, uma verdade oculta. Algumas lendas nunca morrem, elas apenas se escondem nas sombras. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Você está pronto para desvendar o desconhecido? Inscreva-se, curta e entre no mundo sombrio de Indian, Mistérios Esquecidos. O ar na cave era pesado, com cheiro a mofo e a metal antigo. Sammy sentia o frio do chão de cimento subir-lhe pelas pernas, mas o que mais a gelava era o som dos passos compassados de Thierry lá em cima. Cada estalo na madeira do teto era uma contagem decrescente para o próximo exercício de obediência. Tudo começou 6 meses antes, de forma quase banal. Thierry não era um estranho de becos escuros. Era o vizinho solícito que ajudava com as compras. A sua fachada de homem culto e reservado foi o anzol perfeito. Num final de tarde chuvoso, ele convidou Sammy para ver uma coleção de livros raros. "Gostas de histórias com finais felizes, Sammy?" perguntou ele, enquanto fechava a porta principal com um trinco duplo que ela não notou na altura. "Quem não gosta, Thierry? Mas a vida real raramente é assim", respondeu ela sorrindo, sem saber que estava a proferir a sua própria sentença. "Tens razão. Na vida real, o final é escrito por quem detém a chave." Naquele momento, o chá que ele servira fez efeito. A visão de Sammy turvou-se, e o último som que ouviu foi o tilintar de um molho de chaves pesado. Sammy acordou num cubículo sem janelas, iluminado apenas por uma lâmpada amarelada que nunca se apagava. O trauma físico não vinha de agressões diretas, mas da privação. O som constante de um gotejar rítmico, a temperatura controlada para estar sempre no limite do suportável e a mobília fixada ao chão. Thierry aparecia todos os dias às 18 horas. Ele não gritava, ele sussurrava, o que era muito pior. "Dormiste bem, minha querida?" questionava ele sentado numa cadeira do outro lado da grade. "O que queres de mim, Thierry? Por que é que não me deixas ir?" A voz dela era um fio de desespero. "Eu quero a perfeição. Quero que entendas que o mundo lá fora é um caos de ruído. Aqui, tu és a minha obra de arte estática. Se tentares sair, quebras a harmonia. E tu és louco. A polícia vai encontrar-te. A polícia procura corpos, Sammy. Eles não procuram pessoas que decidiram mudar-se para o estrangeiro sem deixar rastro. Eu enviei os teus e-mails. Eu vendi o teu carro. Tu já não existes lá fora." O trauma de Sammy era o da despersonalização. Thierry obrigava a repetir frases de gratidão por ser protegida do mundo. Quando ela falhava, ele desligava a ventilação por horas. O pânico de sufocar num silêncio absoluto era a sua maior punição. O erro de Thierry foi a sua própria arrogância. Ele acreditava que o espírito de Sammy estava quebrado. Numa terça-feira, ele entrou no cativeiro com um rádio, querendo que ela ouvisse uma música clássica. Ao inclinar-se para ajustar o volume, um pequeno objeto caiu do seu bolso, um corta-unhas metálico. Sammy não o apanhou logo, esperou que ele saísse. Durante 3 dias, ela usou o pequeno objeto para raspar a argamassa em redor de um parafuso da estrutura da cama. O esforço físico deixou as suas mãos em carne viva, mas a adrenalina do medo mascarava a dor. Na noite seguinte, Thierry estava distraído. "Hoje pareces mais aceitante", observou ele, aproximando-se mais do que o habitual. "Aprendi que o silêncio tem o seu valor." Vou fazer aqui uma pequena pausa na história só para vos pedir algo de coração. Se este vídeo vos está a tocar ou a entreter, um simples like, um comentário escrito ou uma subscrição ajuda bastante. É graças a esse gesto que o conteúdo chega a mais pessoas e eu encontro motivação para continuar. Isso significa muito para mim. Espero poder contar com vocês. Muito obrigado a todos. Agora sim, vamos retomar e seguir com o resto da história. Respondeu Sammy com a voz gélida. "Finalmente. Sabes o que isso merece?" "Sei exatamente o que tu mereces", respondeu Sammy. Num movimento fulminante, Sammy usou a peça de metal da cama que conseguira soltar. Não para atacar Thierry, mas para prender a manga do casaco dele à grade e puxar com toda a força do seu peso. O impacto da cabeça dele contra o ferro ecoou como um sino fúnebre. Thierry ficou atordoado, tempo suficiente para Sammy alcançar as chaves no cinto dele através das grades.
Ela não fugiu apenas. Ela trancou-o no seu próprio museu. O suspense atingiu o auge quando ela subiu as escadas e percebeu que a porta da casa estava bloqueada por fora com tábuas. Thierry tinha tornado a casa toda uma fortaleza. Ela encontrou o telefone fixo na cozinha. A chamada para a polícia foi um sussurro de puro terror. Ele está na cave. O meu nome é Sami. Ele apagou a minha vida. A polícia chegou em minutos. O cenário que encontraram era digno de um thriller. Uma casa impecável por fora, mas um labirinto de isolamento acústico por dentro. Thierry foi retirado da cave em silêncio, o seu rosto sem expressão, como se o seu mundo tivesse colapsado ao ser exposto à luz. Thierry foi condenado à prisão perpétua em regime de isolamento total. O juiz ditou que, dada a natureza do seu crime de roubo de identidade e vida, ele passaria o resto dos seus dias num espaço exatamente com as mesmas dimensões da cave onde manteve Sami. O silêncio que ele tanto amava tornou-se o seu carrasco. Sami, embora livre, nunca mais conseguiu dormir em quartos sem janelas. O trauma físico da privação de ar deixou-lhe marcas respiratórias crônicas, mas os seus olhos agora procuravam sempre o horizonte, recusando-se a baixar para o chão. A reconstrução de Sami não foi um caminho linear de superação, mas uma batalha diária contra os fantasmas que o cativeiro deixou enraizados na sua mente. O julgamento trouxe a sentença de Thierry, mas não apagou as cicatrizes invisíveis que moldavam o seu novo cotidiano. Nos primeiros meses após a condenação de Thierry, Sami não conseguia permanecer em locais fechados. O trauma do teto da cave parecia segui-la. Ela mudou-se para uma casa pequena no litoral, onde instalou janelas do chão ao teto em todas as divisões. Sami, por que não colocas cortinas? As pessoas podem ver-te lá dentro, sugeriu a sua terapeuta durante uma sessão. Deixa que vejam, respondeu Sami, com um olhar fixo no horizonte marítimo. A minha maior dor foi não ser vista por ninguém durante meses. Prefiro a falta de privacidade ao peso do isolamento. Se eu puder ver o céu, eu sei que ainda existo. O silêncio que antes era paz tornou-se o gatilho para ataques de pânico. No cativeiro, o silêncio significava que Thierry estava a observar. Para combater isso, Sami passou a viver rodeada de som. Ela mantinha rádios ligados em frequências de notícias e gravadores com sons de florestas e cidades. Sentes-te segura com tanto ruído? Perguntou um amigo de infância que tentava reaproximar-se. O ruído é a prova de que o mundo continua a girar, disse ela, enquanto ajustava o volume de uma estação de rádio estrangeira. Se houver som, ele não pode voltar a sussurrar no meu ouvido. Thierry tinha vendido os seus pertences e apagado a sua presença digital. Reconstruir a vida significou uma batalha burocrática exaustiva. Sami teve de provar ao Estado que estava viva, recuperando documentos e contas bancárias que tinham sido encerradas sob falsos pretextos. A parte mais difícil foi o encontro com o espelho. No cativeiro, ela não tinha visto o seu reflexo. Quem é esta mulher? Perguntou ela a si própria, tocando nas novas linhas de expressão e no brilho endurecido dos seus olhos. Ela decidiu não tentar voltar a ser a Sami de antes. Em vez disso, formou-se em psicologia forense, dedicando a sua vida a ajudar outras vítimas de sequestro e abuso psicológico. Ela tornou-se a voz que ela própria não teve quando estava debaixo da terra. Um ano após a sentença, Sami fez o que todos achavam impossível. Visitou Thierry. Ela não queria perdão, queria o encerramento do ciclo. Através do vidro reforçado da prisão de alta segurança, ela viu o homem que tentou ser o seu autor. Thierry parecia menor, consumido pela própria escuridão. Ele tentou sorrir, um gesto que outrora a faria tremer. Vieste agradecer-me por te ter tornado forte, Sami? Ele perguntou com a voz ainda tentando manter o tom manipulador. Vim apenas ver como o silêncio te assenta, respondeu ela calmamente. Eu estou lá fora, Thierry. Eu sou o sol, o vento e o barulho da chuva. E tu? Tu és apenas o vácuo entre estas quatro paredes. Eu recuperei a minha chave. Tu nunca terás a tua. Sami levantou-se e saiu sem olhar para trás. Naquele momento, o cativeiro finalmente deixou de ser físico ou mental. Ela estava, pela primeira vez, verdadeiramente livre e curada. Para você que ouviu a minha história, lembre-se,
A liberdade é apenas uma porta que se abre, mas o que está trancado dentro de nós pode nunca encontrar a saída.